combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido, que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. A fórmula química desse óxido corresponde a CO2, SO3, H2O ou Na2O. Bom, vamos resolver aqui então essa nossa quarta questão, levando em consideração, destacando aqui algumas informações importantes. Primeiro, esses combustíveis fósseis que ele está falando aqui, que são importantes para a matriz energética brasileira, ele nos cita aqui que são formados por hidrocarbonetos, tá certo? Primeira informação importante. E ele nos diz aqui, que a combustão completa desses combustíveis, desses hidrocarbonetos, acarreta a formação de um óxido ácido, que esse óxido ácido vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. O que a gente precisa saber, então, qual desses 4 óxidos aqui é o óxido em questão. Bom, então vamos lá, primeiro ponto aqui. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados por apenas carbono e hidrogênio. Eles são constituídos por apenas carbono e hidrogênio, ou seja, apresentam em sua fórmula molecular apenas carbono e hidrogênio. E como todo composto orgânico, nós teremos aqui, todo composto orgânico, quando sofre combustão completa, ele produz gás carbônico e água, CO2 e água. Vamos pegar como exemplo o metano. O metano é um hidrocarboneto mais simples que existe, um alcano com um carbono. E o metano é o gás que está presente, o principal componente do GNV, o gás natural veicular, que é o gás que a gente usa em automotores. Tá certo? Bom, se é uma reação de combustão, é necessário um comburente, no caso, o oxigênio presente no ar. Se nós fizermos, então, aqui a combustão do metano, nós teremos como produto CO2 e água, já que essa é uma combustão completa de um composto orgânico, tá certo? Observe que essa equação não está balanceada. Um mol de metano, a queima de um mol de metano vai produzir um mol de CO2, certinho, está balanceado aqui. Só que observem só, o metano tem 4 carbonos. Logo, a queima de um mol de metano vai gerar o quê? 2 mols de água. Eu preciso colocar um 2 aqui na frente, tá certo? Quantidade de oxigênio no nosso produto. 2 aqui do CO2, mais 2 das duas águas, 4, E eu tenho aqui O2 aqui no reagente. Então, eu preciso multiplicar isso daqui por 2. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Todo composto orgânico, no caso aqui eu usei como exemplo o metano, quando ele sofre combustão completa, ou seja, quando ele é queimado na presença de um comburente, no caso o oxigênio, que está presente no ar, ele vai produzir aqui o CO2, tá certo? O CO2 é um óxido classificado como óxido ácido. A gente já vai ver o porquê, tá certo? Além de CO2, vai produzir também água. Bom, então, considere aqui como exemplo o metano, mas poderia ser, por exemplo, a gasolina, C8, H18, combustíveis fósseis que são formados por hidrocarbonetos, ao sofrerem combustão, vão gerar CO2 e água. Bom, mas o que caracteriza o CO2 como óxido ácido? Um óxido ácido é aquele que, ao reagir com água, ele produz o seu ácido correspondente. Olha só, CO2, ao reagir com uma molécula de água, vai originar esse composto aqui. Nós temos aqui, então, um óxido ácido, que é o CO2, dióxido de carbono, que vai gerar aqui o ácido correspondente, que no caso, o ácido carbônico, tá certo? Todo óxido que ao reagir com água produz um ácido é chamado de óxido ácido, é classificado como óxido ácido. Além disso, todo óxido ácido ele é capaz de reagir com uma base, um hidróxido inorgânico, produzindo sal e água, tá certo? No caso aqui, se a gente fizer a reação entre 1 mol de CO2 e 2 mols de hidróxido de sódio, nós vamos ter aqui a formação de um sal, que é o Na2CO3, mais aqui 1 mol de água, tá certo? Então, um óxido ácido ao reagir com uma base, ele atua como um ácido,
ele produz sal e água, como se fosse uma reação de neutralização ácido-base. Bom, então aqui a gente já tem a resposta, né, pessoal? O óxido que é formado na combustão de todo composto orgânico é o CO2. Ele é um óxido ácido, porque ao reagir com água ele produz o seu ácido correspondente, que é o ácido carbônico. E outra informação importante é que esse óxido ele é o principal responsável pelo efeito estufa, né? Efeito estufa é o fenômeno pelo qual o acúmulo exagerado de gases na atmosfera faz com que grande parte da radiação infravermelha, que é a radiação do calor, né, seja absorvida pela atmosfera, né, causando então um aquecimento acima do normal, né, da temperatura do planeta. Um dos principais responsáveis, né, por esse fenômeno, por esse efeito estufa, é o CO2, acompanhado de outros gases. O metano também é importante, e além de outros gases também presentes. Então, o gabarito correto para essa questão aqui, uma questão muito simples, muito fácil, é CO2, né, dióxido de carbono, que é caracterizado como um óxido ácido e é produzido em toda a reação de combustão completa de compostos orgânicos, ok? Então, gabarito correto, alternativa A.